Oi, aqui é a professora Socorro Levi em mais um vídeo sobre a análise de tema de redação Enem. E hoje o nosso tema está aqui, tá? Nosso texto motivador, que eu já vou dar uma olhadinha, né, para vocês. E o nosso tema é sobre enchente, sim. O tema é estratégias de planejamento urbano e administração dos recursos hídricos para minimizar os riscos de enchentes no Brasil. Tá? E aqui nós temos o nosso texto motivador e deixa eu te mostrar aqui o nosso material de apoio. Tá? Só a capinha, que linda, né? Deixa eu dar uma olhada, gente, no texto. O texto 1 vai falar o que são enchentes, né? Vai explicar para vocês e vai trazer também as causas, né? Então, as enchentes resultam tanto de causas naturais, como a topografia das planícies de inundação, quanto antrópicas, incluindo a má gestão do espaço urbano, tá? Então, eu já grifei alguns elementos aqui. A interferência humana, como a impermeabilização do solo e a poluição, agrava o problema das enchentes. O acúmulo de lixo nos bueiros e a falta de drenagem adequada contribuem para o aumento do nível dos rios, tá? Então, eu coloquei aqui, é crucial a adoção de medidas como sistema de drenagem eficientes, controle de poluição e planejamento urbano para prevenir enchentes. Então, esse texto está assim magnífico, não li todo, tá? Você continua a leitura. O texto 2 também está muito bom. Tem aqui, vai falar das cidades do sul, do Rio Grande do Sul, já registraram transtornos devido às chuvas, então, tá aqui uma explicação. O texto 3, bem rapidinho, a interação entre a gestão inadequada do lixo e a infraestrutura de drenagem deficiente acentua o problema das enchentes. O lixo acumulado bloqueia bueiros e canais de drenagem, impedindo o escoamento normal da água. Tá? E aqui no finalzinho do texto, então, são necessárias medidas integradas que incluem melhor planejamento urbano, sistemas eficientes de drenagem e conscientização pública sobre o descarte correto do lixo. Então, já estão percebendo aí o que vocês devem abordar nesse tema, né? E o texto 4, nós temos aí um infográfico, tá? Agora, vamos para o nosso material de apoio. Como é que vocês podem abordar, né, o nosso tema? Lembrando, né, nesse material que eu estou te dando dessa semana, tem o passo a passo para um projeto de texto eficiente. Então, eu estou te dando ali o que você tem que fazer, né, o seu planejamento, sinônimo, né, de cada palavra do tema, o que vai ser o seu argumento 1, o seu argumento 2, enfim. Tem o seu passo a passo e depois um checklist, né, da sua redação. Então, esse material está maravilhoso. E aí sim, vamos analisar as palavras do tema, tá? Então, tem estratégias de planejamento. O que são estratégias? Como é que você pode retomar no tema isso? Estratégia, você pode trazer táticas, planos, métodos, abordagens, técnicas, tá? Aqui nós temos também planejamento urbano, né? Então, sinônimos de planejamento urbano, você pode trazer urbanização, desenvolvimento urbano, configuração urbana, zoneamento, tá? Aí nós temos a palavra administração, então gestão, né? Direção, controle, gerência, supervisão. Recursos hídricos, né? Então, nós temos aqui, né, para minimizar os riscos de enchentes no Brasil. Então, vamos trazer aqui enchentes, recursos, aqui nós vamos fazer recursos hídricos, tá? Você vai trazer a questão das reservas aquáticas, suprimento de água, estoques hídricos, fontes de água, e a questão minimizar, o que é minimizar? Reduzir, né? Diminuir, mitigar, atenuar, baixar. E enchentes, você pode, lógico, né? Você vai ter, você necessita, né, de sinônimos de enchentes, você vai trazer inundações, alagamentos, cheias, transbordamentos, tá? E eu vou trazer uma palavra aí, dilúvio, né? Vamos já falar disso. E eu também indico, né, como repertórios, tá? Nossos repertórios aqui tem alguns vídeos, né? Então, nós temos os vídeos, né? Falha no sistema contra enchentes prejudica Porto Alegre, então tem a indicação aí no material, tá? Inundações no Rio Grande do Sul, a cronologia da maior tragédia ambiental do estado, também tem um vídeo aqui para vocês, tá? Para vocês darem uma olhadinha, ver o que vocês podem aproveitar. E nós vamos para mais repertórios, o que você pode trazer, inclusive na sua introdução. E eu trago um repertório bem interessante, né? Já comentei isso em sala de aula, sobre você sabia que você pode usar a Bíblia na sua redação como repertório? Sim. Então você pode. Então eu trouxe aqui para você a história de Noé,
né, descrita no livro de Gênesis, que Noé constrói uma arca para salvar sua família, representante de todas as espécies de animais, de um dilúvio enviado por Deus para limpar a terra, né, da maldade humana. Então, como é que você pode abordar, tá? Então, a construção da arca por Noé pode ser vista como uma metáfora, né, para preparação e prevenção em face de desastres naturais previstos. Assim como Noé foi avisado sobre o dilúvio iminente e agiu, né, para proteger a vida, as sociedades podem se preparar para inundações e outros desastres naturais através de planejamento urbano e gestão de recursos hídricos eficazes, tá? Então, a história de Noé também pode ser interpretada como uma lição sobre a responsabilidade humana em manter a integridade do meio ambiente e agir eticamente em relação às outras formas de vida na Terra. Então, após o dilúvio, né, é dada a Noé a chance de recomeçar e melhorar o mundo. Isto pode ser comparado com os esforços modernos de recuperação após desastres, né, onde comunidades têm a oportunidade de reconstruir de maneira mais sustentável e resiliente. E eu trouxe também para você um modelo de introdução usando, né, esse repertório. Então vamos lá. No livro de Gênesis da Bíblia, a história de Noé relata como ele construiu uma arca para salvar sua família, representante de todas as espécies animais, e de um dilúvio destinado a purificar a terra da maldade humana. Essa narrativa, embora antiga, oferece uma metáfora relevante para o planejamento eficaz e a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Tá? Contudo, a implementação disso, né, enfrenta desafios significativos, visto que o país carece de estratégias de planejamento urbano e administração dos recursos hídricos eficientes. Desse modo, tal lacuna se manifesta na falta de políticas públicas adequadas e numa urbanização descontrolada, que juntas exacerbam o risco de enchentes, mostrando a premente necessidade de medidas preventivas semelhantes, e agora o grande final, semelhantes às preocupações tomadas por Noé. Gente, que maravilhoso, né? Então, nós temos aí um modelinho de introdução que você pode se inspirar para fazer a sua. E vamos mais repertórios, né? Ainda você pode trazer O Dia Depois de Amanhã, um filme lá de 2004, né? Que explora as consequências catastróficas de desequilíbrios climáticos, incluindo inundações maciças que afetam cidades inteiras, tá? Temos um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, tá, lá de 2006, que aborda as mudanças climáticas e seus impactos, como enchentes também, tá? All Planet, né, de 2019, também uma série, tá? Uma série documental que destaca como as mudanças climáticas afetam os ecossistemas globais, incluindo gestões inadequadas de recursos naturais que podem levar a desastres como enchentes, tá? Aí nós temos aí também um filme, né, Noah, de 2014, que também é uma adaptação da história bíblica de Noé, também que você pode usar, e Moana. Quem gosta de Moana aí? Então, Moana explora a relação entre a natureza e as culturas ancestrais, destacando a importância de cuidar do nosso ambiente. Ainda, né, sobre repertórios, eu tenho aqui para vocês contexto histórico, que também você pode utilizar na sua redação. Você pode trazer, por exemplo, as inundações do rio Mississippi em 1937, né, que são um marco na história dos Estados Unidos em termos de desastres naturais e gestão de recursos hídricos. Você também pode trazer, deixa eu pensar, o fenômeno, né, o El Niño, né, um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que pode alterar padrões climáticos em todo o mundo, tá? Olha, gente, durante o El Niño, né, durante os eventos de El Niño, as regiões sul e sudeste do Brasil tendem a experimentar períodos de chuvas intensas que podem resultar em enchentes e deslizamentos de terra, tá? Essas condições extremas desafiam o planejamento urbano e a capacidade de gestão de desastres, tá? E eu trouxe também aí no material de vocês Cascão, né, da Turma da Mônica, que entrou na água pela primeira vez em Blumenau durante a enchente em 1983, né? E agora nós temos de novo Cascão, né, aparecendo mais uma vez, né, entrando na água em relação à questão das enchentes no Rio Grande do Sul, né, que você pode também ilustrar.
tá bom? Aí eu tenho mais repertório, né, inundações de 41, lá no Rio Grande do Sul mesmo, né, foi um dos primeiros grandes registros de enchentes devastadores no estado, afetando especialmente a capital Porto Alegre. Então, anota aí, em 1941, tá? Aí nós tivemos também recentes inundações, além de 41, o Sul enfrentou outras enchentes significativas ao longo das décadas, incluindo eventos marcantes em 1967, 1980 e mais recentemente em 2015, 2020 e agora, né, 2024, tá? Enfim, aí nós temos também a Agenda 2030, né, que você pode trazer, inclusive o objetivo 6, que fala, né, de água limpa e saneamento, que este objetivo enfatiza a importância de uma gestão sustentável de água e saneamento para todos, tá? Então, no contexto das enchentes, né, de enchente, isso inclui melhoria da infraestrutura de drenagem urbana e tratamento de água, tá? A Constituição Federal é óbvio, né? Artigo 225, nosso queridíssimo artigo 225, que vai falar justamente do meio ambiente equilibrado para gerações presentes e futuras. Tá? Enfim, vamos à argumentação, né? O que nós podemos fazer? Argumento 1, falta de políticas públicas, tá? E aqui eu tenho uma causa, né? Lembra? A estratégia que a gente vai usar é causa, consequência e exemplificações. Então, eu tenho também matérias, né, que vocês podem usar como exemplificação, e aí esses contextos que eu já dei. Então, causa, né, dessa falta de políticas públicas, você pode trazer a ineficiência ou ausência de legislações específicas e planejamento adequado, né, para a gestão de recursos hídricos e controle de enchentes. Consequência disso, né, resulta em danos materiais significativos, deslocamento de comunidades e perda de vidas, né, infelizmente, né, além de impactos a longo prazo na infraestrutura urbana e no meio ambiente, tá? E você traz ali alguns exemplos. Que solução, né? Que soluções você pode apresentar? Então, já pensando no seu planejamento, implementação de políticas robustas, que incluem um sistema de alerta precoce, melhorias na infraestrutura de drenagem urbana e programas educacionais sobre gestão de resíduos para evitar obstrução no sistema de escoamento, tá bom? E o repertório, gente, aqui sim, o repertório novo para vocês, John House. Em sua teoria da justiça, né, John Rawls argumenta que as instituições, né, instituições devem garantir justiça e igualdade de oportunidades, tá? Então, a aplicação de seus princípios sugere que é essencial desenvolver políticas públicas efetivas que previnam as desigualdades sociais e ambientais exacerbadas pelas enchentes. Então, John Rawls aí, repertório filosófico para você. E argumento 2, urbanização descontrolada. E qual seria a causa, né? Expansão urbana sem planejamento adequado, ocupando áreas de risco como margem de rios e zonas de alto potencial de inundações. Consequência disso, urbanização descontrolada intensifica as enchentes, né? Pois reduz a área de absorção natural de água e aumenta a velocidade e volume do escoamento superficial. Qual a solução, né, que vocês podem já colocar aí no seu planejamento? Reformulação dos planos diretores urbanos para incluir zonas, né, de amortecimento e áreas verdes e implementação de regulamentações rigorosas para construção em áreas de risco. Aqui eu trago também um repertório novo, tá? O repertório filosófico Henri Lefebvre, né? Henri Lefebvre, não sei como pronuncia, mas é em sua análise do espaço urbano, tá? Critica a produção do espaço que ignora suas funções sociais e naturais. Então, aplicando seu pensamento, é crucial integrar a gestão do espaço urbano com políticas ambientais para mitigar os efeitos da enchente. Então, nós tivemos aí alguns repertórios novos que nós não víamos ainda trabalhado, tá? Inclusive a questão, né, de que você pode trazer a Bíblia. Então, lá no finalzinho do material, né, eu vou apontar para vocês algumas notícias, né? Algumas notícias recentes sobre as enchentes que vocês podem utilizar como exemplificação, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, dá um like, comenta, né? Comenta aí o que você achou, o que você sugere para a próxima aula. E se você quer mais dicas, né? Você quer aprofundar, né, a discussão, né, dos nossos temas, eu tenho a solução para você no meu e-book de dicas de redação, que está maravilhoso e vai potencializar a sua escrita, tá bom?
Então, por hoje é só e até a próxima análise de tema de redação.